A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu, glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei.
queridos, graça e paz a todos. Voltamos ao nosso Conectados com a Palavra e estamos indo para os últimos capítulos da nossa série. Nós estamos hoje no capítulo de número 20 e entramos no último mandamento. Olha só, parece que foi ontem, né, que iniciamos o primeiro mandamento, mas já estamos no último, no 10º mandamento. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20, versículo de número 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse mandamento, né, parece que não. Nós vamos ver nesse episódio e no próximo. Parece que não, mas esse mandamento ele fecha os 10 mandamentos com chave de ouro. Ele faz uma conexão com o primeiro mandamento e resume os outros 9. Esse mandamento ele vai tratar do coração. No último mandamento, nós vimos que do coração procedem todas as coisas. Procedem as palavras que causam o perjúrio. Procede o instinto assassino. Procede a mentira. Tudo procede do coração. E esse texto, esse mandamento, ele está ligado, ou vamos dizer assim, voltado para o coração. Esse texto ele vai falar da cobiça. Vai falar da cobiça. E é interessante, ou primeiro importante, diferenciarmos os desejos da cobiça. Porque algumas pessoas falam assim, não, a Bíblia proíbe o desejo, proíbe a vontade. Então você não pode desejar e almejar alguma coisa. Você não pode desejar e almejar trocar de carro, você não pode desejar e almejar comer num restaurante, que você está cobiçando aquele jantar, está cobiçando aquele carro, está cobiçando... E não é bem por aí. Há uma diferença entre a cobiça e há uma diferença entre o desejo. Você desejar algo ou querer algo. Algo que é importante para você ou algo que, vamos dizer assim, você necessita naquele momento. Porque, às vezes, queremos algo ou desejamos algo que não é essencial. Como eu disse aqui, você, às vezes, deseja comer num restaurante ou você quer trocar de carro, você tem uma vontade, um desejo de algo que, naquele momento, não é essencial. Ou você pode estar passando uma necessidade. Uma necessidade financeira ou uma necessidade, até mesmo fome. Você está passando fome e você quer o quê? Um pão, um prato de comida. É um desejo. E vemos aí, então, que esse desejo e essa vontade não se caracterizam, não se enquadra na cobiça. Então, vamos entender primeiro o que é, de onde vem a cobiça e por que ela está embutida no 10º mandamento. Eu preciso, como todos os outros episódios, eu dou essa introdução e para explicar a importância do mandamento. Então, como eu vinha dizendo e já disse e repito, todos os mandamentos eles foram dados por Deus para preservar o convívio em sociedade. O povo de Israel, em Êxodo 20, está no pé do Monte Sinai, irá receber a lei de Deus, os mandamentos, para entrar na terra prometida. E quando eles entrarem na terra prometida, eles vão deixar de ser escravos, vamos dizer assim, viajantes do deserto, para ser uma nação com uma terra, uma nação com um local geográfico próprio, seu. E nesse estágio, como nação, eles precisam de governantes, eles precisam de juízes, eles precisam de leis, para que eles, vamos dizer assim, possam viver em paz, para que eles possam conviver e não se destruir. E a lei de Deus, então, é dada com esse intuito,
para que eles não se destruam moralmente, perdendo seus valores morais, e não se destruam mutuamente uns aos outros, perdendo seus valores éticos. Por isso, leis que cobrem tanto o relacionamento para com Deus e os valores morais, quanto leis que cobrem os relacionamentos dos homens e os valores éticos. Aqui nós estamos no último mandamento que trata dos valores éticos, do relacionamento para com o próximo. Mas vamos ver que também aponta para o primeiro mandamento. Agora, ele diz, não cobiçará. Então ele vai para o coração, ele vai para a cobiça. Aí às vezes a gente pensa, nossa, a lei começa lá no capítulo 20, versículo 1, falando do relacionamento para com Deus. Não terá outros deuses diante de mim. E termina falando de um boi. Termina falando de uma possessão. É porque a cobiça, ela está linkada com o serviço, com o nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus, o nosso coração, a integridade interior. O nosso culto deve ser por inteiro. Por isso que a cobiça, ela nos divide. A cobiça tira de Deus o senhorio dele e dá a outro senhor. Seja o dinheiro, seja a fama, a cobiça, ela tira o senhorio de Deus do nosso coração. Mas, primeiro vamos ver o que é a cobiça. O que é a cobiça? Aí ele está dizendo o seguinte, vamos lá novamente e ver um por um em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, primeiro, casa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então ele está dizendo aí que uma das facetas da cobiça é você desejar algo que é de outra pessoa, que não te pertence. Então, a cobiça não é desejar algo que você não possui ou que você gostaria de ter. A cobiça é desejar algo que você não possui, sim, que você gostaria de ter, mas que pertence a outra pessoa. Então, é cobiça quando você vai com a sua esposa na casa do seu amigo, ou um jantar, ou um churrasco da empresa, e você olha e fala assim, poxa, a minha esposa não é tão prestativa quanto a daquele rapaz. A minha esposa não tem essas qualidades, essa beleza como a daquele tem. Ou a mulher fala, o meu marido não tem isso que o marido da outra tem. Ou olhar, né, o cônjuge do outro e cobiçar, seja uma característica física ou uma característica seja ela interior de alguém, mas isso é cobiça. A cobiça, então, está dentro de você desejar o que é do outro e você não tem. Vai além disso, porque a cobiça, ela entra no desejo de você não se alegrar com o que o outro tem porque você gostaria de ter. A gente conhece muito bem e lida com a cobiça quando a gente tem filhos. Chega lá o dia do aniversário ou o Natal, né? Na verdade, mais é dia de Natal e dia das crianças. Aniversário é quando você tem gêmeos. Mas aí o que acontece? Chega lá no Natal, está abrindo os presentes e o seu filho ganha ali um brinquedo que ele gosta, que ele ama, uma boneca, fica todo feliz porque aquele é o melhor brinquedo do mundo. Até ele vê o amiguinho abrindo o presente dele. Quando o amigo abre o presente e ele vê o presente do amigo, o presente do amigo é maior que o dele, é mais bonito que o dele, é mais colorido que o dele, aos olhos dele. Não que é, mas aos olhos da criança, o do outro é melhor. E aí a criança fala assim, eu quero o dele, já deixa o dele do lado e fala assim, olha, eu quero do outro. E aí vai o pai e a mãe falar com a criança, porque a criança diz, olha, não é justo,
Mas aí vai o pai e a mãe falar assim, olha, né, tem criancinhas que não tem nem esse presente que você ganhou lá na África e tal. Vai lhe dando, mas isso está na cobiça da criança. Ela quer o que o outro tem. E às vezes nós ensinamos muito fácil para os nossos filhos, mas temos dificuldade de aprender. Porque outro não pode ter uma vaga que acreditamos que é nossa. Outro não pode ter a casa num bairro que achamos que é nosso. Outro não pode ter o carro que acreditamos que era nosso. E aí ele fala assim, poxa, é injusto essa pessoa ter esse carro. É injusto essa pessoa ter essa casa. É injusto essa pessoa ter essa família. Ou olhamos e falamos assim, poxa, é injusto. Cobiçamos algo de alguém. E a cobiça, então, ela é isso. É você desejar algo que é de outra pessoa, do próximo, diz aí. Não cobiçarás do teu próximo, nem a esposa, nem casa, nem bois, nem servo, nem serva. Nada que é da propriedade de outra pessoa devemos cobiçar. Nada que é da propriedade, desde um lápis até mesmo um bem maior. Só que aí vamos além. Vamos além. Vamos abrir em Josué 7:21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Essas são as palavras de Acã, antes de ser julgado e condenado por Deus. Eles são enviados a uma cidade, Ai, para a guerra, e eles perdem para uma cidade pequena na guerra. Por quê? Porque eles haviam invadido antes uma cidade grande chamada Jericó. Deus deu a eles a vitória, mas Acã, ele viu uma capa e viu esse ouro, esses ciclos. E ele mesmo diz, eu vi, e quando eu vi, eu cobicei. Deus disse para eles, olha, tudo que houver de ouro na cidade, vocês irão destruir, porque é meu e está consagrado à destruição. Então, eu não dou a vocês nenhuma prata e nenhum ouro, nenhum bem da cidade de Jericó, porque tudo é meu. Então, quando Acã viu o ouro, ele cobiçou o ouro que era de Deus. Ele cobiçou o ouro de Deus e, por cobiçar, ele agiu. Ou seja, primeiro ele viu, depois ele cobiçou. E esse é a raiz do problema, queridos. Vamos, no próximo episódio, completar isso. Mas nesse episódio eu quero dar um ponto para vocês. No Éden, o homem, a mulher cobiçou o fruto. Viu que era bom aos olhos e palatável e comeu. Antes do Éden, no céu, Satanás cobiçou o trono de Deus. Ele viu, desejou, cobiçou algo que não era dele. E aqui vemos que continua a mesma patologia. A mesma raiz do problema está na cobiça. E aqui Acã cobiçou e por isso ele caiu. Ele viu e ele cobiçou. O problema está aí. Aquilo que os nossos olhos veem. O olho é lâmpada para o corpo, Jesus disse. Mas ele pode trazer trevas também. Nós vemos e cobiçamos. O problema está aí, na cobiça. Como tratar da cobiça? Porque quando cobiçamos é que matamos e quebramos o mandamento por causa da cobiça. Quando cobiçamos é que deixamos, às vezes, de cuidar dos nossos pais e quebramos o 5º mandamento. Quando cobiçamos um posto, quando cobiçamos algo que irá nos prevalecer, nós mentimos e cometemos perjúrio.
Note que a cobiça leva a quebrar todos os mandamentos. Todos os mandamentos são quebrados pela cobiça. Do 1 ao 9. O 10º mandamento é a raiz da quebra de todos os mandamentos. Agora, a cobiça, Tiago vai nos dizer outra coisa a respeito dela. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes porque não pedis. Não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha só, ele está dizendo que os homens, eles matam, porque eles cobiçam e eles invejam. Eles querem algo, eles veem algo, eles desejam algo, e esse algo que eles veem é para os próprios prazeres. Ele está dizendo, se você desejar algo, mas não seja para os seus prazeres mundanos, pede a Deus que Ele vai te dar. Pede a Deus que Ele vai te dar. O problema está em você desejar algo, pedir algo, cobiçar algo, e você pede a Deus, pede, e Deus não te dá, porque a tua petição, a tua oração está baseada no teu coração pecaminoso, na cobiça do teu interior. E muitas das vezes você pensa assim, pastor, isso aí é fácil de escrever. Quando eu peço coisas para os meus prazeres, como dinheiro, carro, coisas para esbanjar no mundo, é que é um caso de cobiça, que é um caso de desejo interior mal que Deus não responde. Não. Às vezes pedimos coisas com um coração cobiçoso que não são coisas terrenas, que não são coisas como dinheiro, carro. Você quer um exemplo? É o caso de Ana. Ana, a princípio, Deus não respondia a oração dela, porque ela pedia mal, mas ela sempre pediu um menino. Ela sempre pediu a Deus um filho, porque ela era estéril e Deus não respondia. Mas chegou um dia que Deus respondeu. Por quê? Porque a oração dela mudou. Mas como assim, pastor? Ela mudou porque ela pediu outra coisa? Não, ela pediu a mesma coisa, mas a fonte da oração mudou. E aí que entra a segunda característica da cobiça. Uma é cobiçar e desejar algo que é de outra pessoa. A segunda é cobiçamos quando nossos desejos nos levam ou é uma expressão de descontentamento. Então a cobiça é quando desejamos algo e esse desejo ele nos leva ou está expressando descontentamento. Então, olha só, cobiçamos quando desejamos alguma coisa que vai nos levar ao descontentamento se não obtivermos. Ou desejamos algo porque já estamos descontentes. Então, o descontentamento, ele está ligado à cobiça. Então, se estamos descontentes, pode haver cobiça no nosso coração. E se há cobiça, há quebra dos 10 mandamentos. Como assim, pastor? Não estou quebrando somente o 10º mandamento? Não. Quem cobiça, quem está descontente, ele está quebrando os 10 mandamentos. É como assim? Abram comigo em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha só, a natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Olha só, desejo maligno aí, no original grego, é a palavra que chega para a cobiça.
O desejo maligno é a cobiça e é a idolatria. O desejo maligno, a cobiça, que é você estar descontente com algo, é um desejo, uma cobiça idólatra. Por quê? Porque quando você está descontente com algo, você está descontente com Deus. Está descontente com os planos de Deus, com a soberania de Deus, está descontente com o próprio Deus. Por quê? Você tem Deus e ainda assim está descontente. E é justo isso? Ou deveríamos estar contentes em toda e qualquer situação, porque temos Deus? Lembra bem, Paulo diz em Filipenses que é um segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é um segredo. É necessário aprender a estar contente. O contentamento não nasce do nada. Não é das coisas que acontecem no dia a dia. Se o meu time ganhar essa final, eu vou estar contente. Se o meu time perder, eu estou descontente. Se eu for chamado para essa vaga, eu estou contente. Se eu não for chamado, eu estou descontente. Se eu for escolhido para cantar, eu estou contente. Se eu não for... A gente condiciona o nosso contentamento às coisas que acontecem na nossa vida. E não deve ser assim, porque nunca as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer todas as vezes. Nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente quer. Um dia ou outro nós vamos ser contrariados. E aí você vai estar descontente com Deus? Porque Deus levou alguém que você amava antes do tempo? Porque Deus fez uma coisa como você não esperava? Logo, a cobiça, o 10º mandamento, está ligado ao primeiro, a idolatria. Quando cobiçamos, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Idolatramos algo ou alguém que nos leva a cobiçar, que nos leva a mentir, que nos leva a matar, que nos leva a maltratar os nossos pais, seja lá qual for. A cobiça e a idolatria estão juntas, interligadas, de mão dadas. E é isso que eu oro a Deus. E peço que Ele nos ilumine e nos livre desse mal. Eu oro por você e te peço que Deus te conceda que Ele abra os seus olhos para que você veja a verdade e possa libertar o teu coração da cobiça e aprender a viver contente. No próximo episódio nós vamos para o Novo Testamento e ver como o Evangelho de Jesus Cristo liberta o nosso coração para vivermos contente em todos os tempos. Deixa eu orar por você. Senhor, a Tua palavra é poderosa, viva e eficaz. E eu oro que o Senhor visite os meus irmãos e possa, Senhor, fazer uma cirurgia no interior dele. Como diz a Tua palavra em Hebreus, que a Tua palavra é viva e eficaz a ponto de dividir, Senhor, a alma do espírito, juntas e medulas, e conhecer a intenção do coração. E é lá que mora a cobiça, Senhor. É lá que moram os maus desejos. Visita e faz uma cirurgia, uma transformação nesses corações, para que eles aprendam a viver em plena alegria, para a glória e honra do Teu nome. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Volte no próximo episódio, que vamos encerrar o 10º mandamento. Tchau, tchau. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35,
No versículo 20 diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido, como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. Servo do Senhor, homem chamado Abraão, servo do Senhor, dolorosa levou seu filho ao monte Moriá. Um homem chamado Abraão, servo do Senhor, homem chamado Abraão, servo do Senhor, dolorosa levou seu filho ao monte Moriá. Chegamos ao fim, o momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje.
Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.